irmãos, louvamos ao Senhor Deus por nos permitir nos reencontrarmos mais uma vez. No ano passado, estivemos juntos, planejando este encontro. E o Senhor, na sua misericórdia, nos permitiu estar. E hoje nós estamos felizes. Louvamos o nome do Senhor. Irmãos, durante todos estes dias, nós vamos falar a respeito da igreja. Mas uma das primeiras coisas que nós devemos entender é que há uma grande história sendo contada. Desde o início do mundo, há uma grande história sendo contada. Pense comigo numa sinfonia. Você vê muitos instrumentos musicais. E você vê o maestro, quem está regendo, para que essa sinfonia saia à perfeição. E é importante entendermos, irmãos, que essa grande história se assemelha a essa grande sinfonia. E nós devemos entender quem nós somos e onde nós estamos inseridos nessa grande história, nessa grande sinfonia. Porque você pode achar que você é o maestro, que você está regendo, quando na verdade você só é aquele que toca o pandeiro. Você pode achar que você é o primeiro violino, quando na verdade você vai tocar durante as 2 horas ou 3 vezes o triângulo. Tim, tim. Mas você está na sintonia, você está na orquestra, você faz parte. Por isso nós vamos falar durante todos estes dias a respeito dessa grande história, a igreja, o que é a igreja, qual é o papel da igreja, qual é a nossa função como igreja do Senhor, tá bom? Vamos orar mais uma vez. Pai amado, agradecemos pelo grande privilégio de estar aqui reunidos, mas não somente reunidos para compartilhar momentos juntos, que já é um privilégio, senão reunidos aqui à luz da palavra do Senhor para estudá-la, meu Senhor, poder ler, expor a palavra do Senhor, sermos edificados, abençoados pela revelação do Senhor. E nós somos muito gratos, nós estamos muito felizes porque estamos entre irmãos na fé. E sabemos que a presença do Santo Espírito do Senhor está entre nós, o Senhor está no meio do seu povo e nós agradecemos. Agora, ó Pai, pedimos humildemente que o Senhor, como já foi dito hoje de manhã, nos faça lembrar tudo aquilo que o Senhor já colocou em meu coração. E o Senhor me permita, meu Senhor, transmitir com clareza, objetividade, e o Santo Espírito do Senhor esclareça a sua palavra em nossas mentes, porque nós declaramos que somos totalmente incapazes, não temos habilidade nenhuma, se o Santo Espírito do Senhor não trabalhar em nossa vida. E é por isso que nós suplicamos que o Senhor nos ajude. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muito bem. Então, quem nós somos e onde nós estamos. E para entender melhor, vamos escrever, e assim os irmãos podem escrever também, e poder me acompanhar. Muito bem, então vamos lá. Como nós podemos resumir essa grande história que está sendo contada? Vamos lá. Criação, queda, redenção e, vou colocar aqui, restauração de todas as coisas. Anotem. Como nós podemos entender essa grande história que está sendo contada de Gênesis a Apocalipse? Como nós podemos entender que nós somos, tá? De onde viemos, que nós somos, para onde vamos, qual é a nossa função? Como nós podemos entender qual é o nosso papel dentro dessa grande história que está sendo contada? Nós vamos resumir isso. Em primeiro lugar, leiamos em conjunto e assim vamos decorar. Leiamos: criação, queda, redenção, restauração. Então, a criação, em primeiro lugar, vamos ver aqui, vai nos falar a respeito da nossa finitude. Não assustem com esses termos. Em segundo lugar, com nossa temporalidade. E em terceiro lugar, com nossa dependência. E vamos parar por ali. Dependência. Tá bom? Muito bem.
Então vamos lá. Pastor, o que significa essa finitude? Irmão, se tem algo que incomoda aquele que resiste em acreditar em Deus e falar a respeito da criação. Porque a criação chama para si que você não é infinito. E o ser humano, ele quer ter uma expansão tão grande, se fosse possível chamar a si mesmo de Deus. E embora ele não professe ou não queira proclamar, eu sou um Deus, ele quer se comportar como ele. Por isso que o termo, irmãos, a doutrina bíblica da criação é tão repelente para aquelas pessoas que resistem em acreditar em Deus. A criação. No princípio, criou Deus o céu e a terra. Nós acreditamos que nesse só versículo aparece ali a criação da matéria, aparece ali a questão do tempo e o espaço, irmãos, como aspecto da criação de Deus. Em segundo lugar, aparece a questão na criação da temporalidade, ou seja, você tem um início. Você tem um início. E você sabe que a sua trajetória neste mundo um dia vai se encerrar. Porque você é temporal. Em terceiro lugar, criação não fala que nós somos dependentes, ou seja, a existência não vem de nós mesmos, nós somos autoexistentes. No primeiro livro de Samuel, vai falar assim na sua oração, Ana diz assim, o Senhor é quem dá a vida e o Senhor é quem a tira. Nós acreditamos nisso, dependência de Deus para viver, para subsistir, para sobreviver neste mundo. Por isso que nós amamos tanto aquele versículo, Salmo 23, que diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não dependemos dele para viver. Mas em segundo lugar, nós sabemos, irmãos, que este universo, este mundo, nós mesmos já não desfrutamos do estado original. No capítulo 3 de Gênesis, aparece um evento histórico, vou repetir, aparece um evento histórico. Não é uma história, não é um mito, não é um conto, é um evento histórico que nós chamamos em teologia de queda. Queda nada mais é do que o evento histórico em que Adão e Eva desobedecem a Deus, ultrapassando os limites que Deus falou, não ultrapassarás. Não comerás do fruto, porque no dia que dele comeres, certamente morrerás. Então, a esse evento histórico chamamos queda. E a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 12, vai nos falar que o pecado de um homem passou a morte a toda a humanidade. Irmãos, se o universo, o mundo já não está no seu estado original, o ser humano já não está no seu estado original. Queda. Mas, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, a história continua. Primeiro é criação. Terceiro, redenção. Nós sabemos do nosso bendito Redentor. E deixa eu esclarecer, irmãos, nós falamos muito a respeito da palavra redenção e redentor. Redentor significa libertador. É aquele que dá uma libertação mediante o pagamento de um preço. Por isso que Pedro vai falar, irmãos, vocês não foram libertados, tá, da sua vã forma de viver. Vocês não foram comprados, irmãos, por ouro, nem por prata, nem por outro metal. Vocês foram comprados através do sangue precioso de Jesus Cristo. Então, irmãos, redentor significa aquele que nos dá a libertação mediante o pagamento de um preço. E nós sabemos que foi o sacrifício de Cristo, um alto preço. Para você a salvação é de graça. Abre parênteses. Para você a salvação é de graça. Mas para o Redentor teve um custo muito alto. Morte e morte de cruz. Feche parênteses. Mas então, irmãos, de que o Senhor Deus, Jesus Cristo, meu Salvador, meu Redentor, me deu libertação? De 3 coisas. Anote isto. Primeiro, libertação da condenação. A condenação é a consequência legal dos meus pecados diante do tribunal de Deus. Explico. Deixa eu dar um exemplo. Quando você passa o sinal vermelho e você pega, você passa agora a ter uma dívida para com a lei. Há uma consequência legal. E essa consequência legal, irmãos, pode se traduzir em R$80,
R$ 150, R$ 500 ou até 1.800 e tantos reais, de acordo à transgressão que você tenha cometido segundo a lei de trânsito. Irmãos, e a palavra do Senhor diz que todo pecado gera condenação. Mas a palavra do Senhor diz em Romanos: agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se você está em Cristo Jesus, o teu Redentor, ele já te livrou, ele já te libertou dessa condenação, porque ele já recebeu a condenação, ele já pagou o preço. Não há mais dívida, não há mais inferno. Segundo, ele te dá libertação do poder de Satanás. Satanás tem um poder que ele reivindica legalmente sobre aquele que são seus filhos, mas você já não é filho de Satanás. Quando você tem a Cristo, você é adotado. A todo quanto lhe receberam dele o seu poder de serem feitos filhos, você foi adotado. Você pertence à família de Deus. Você pertence à família de Deus. Portanto, o diabo já não tem nada a reivindicar legalmente sobre você. Você não lhe pertence mais. Você não é filho do diabo, você é filho de Deus. Portanto, o poder de Satanás já não está sobre você. Em Colossenses capítulo 1, se não me falha a memória, no versículo 12 diz assim, que nós fomos transportados do império das trevas para o reino do seu amado Filho. Lembre disso. E em terceiro lugar, irmãos, o nosso Redentor nos deu a libertação do poder do pecado. Nós já não somos mais escravos do pecado. Muito bem, leiamos de novo. Em primeiro lugar, criação. Segundo, queda. Em terceiro, e em quarto lugar, restauração. Alguns chamam de consumação de todas as coisas. O que significa isso, pastor? Irmãos, uma boa notícia eu trago nesta noite. Haverá restauração. Haverá restauração não de algumas coisas, senão de todas as coisas. E nós iremos falar com maior profundidade a respeito disso. Mas permita dar agora alguns exemplos práticos de como isso nos ajuda a entender a nossa realidade. Pastor, o que o senhor está falando, muito bonito, mas como que me ajuda a entender a mim mesmo? Como me ajuda a entender os meus filhos? Como me ajuda a entender o meu cônjuge? Como me ajuda a entender meus alunos na escola? Como me ajuda a entender meus colegas de trabalho? Prestem atenção. Quando nós, irmãos, nos tornamos pais de primeira viagem, nós recebemos muitos conselhos e louvado seja o Senhor por isso. Mas nós não devemos esquecer que, em primeiro lugar, vamos aplicar tudo isso. Nossos filhos, eles são portadores da imagem e a semelhança de Deus. Eles são criaturas, são criadores, tá? Então, eles têm uma dignidade, não uma dignidade inerente, prestem atenção, é uma dignidade derivada. Porque o ser humano é digno? Porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus é o original e nós somos a cópia. E nós temos dignidade porque somos a cópia do original, do Altíssimo. Mas em segundo lugar, nós sabemos que os nossos filhos não estão no estado original. Eles já nascem em pecado. Ele nasce no status de inimigo de Deus e dentro do seu coraçãozinho, eles já nascem com a inclinação a pecar. Então você sabe que desde pequenininho, seu filho, antes de precisar de terapia, ele carece de redenção. Mais uma vez, antes de terapia, ele carece de redenção. Ele carece de redenção porque ele é um pecador. Ele é bonito, ele é fofinho, ele é maravilhoso. Dá vontade de morder. Você cheira o cabelinho dele, que coisa gostosa, mas ele é um pecador, ele é tudo isso. Mas ele é um pecador. Então logo ele tem oportunidade e ele vai manifestar o pecado que já há no seu coração. Ele talvez não tenha habilidade cognitiva e intelectual para planejar grandes manifestações de pecados. Ele talvez não tenha toda a força nos seus bracinhos, nas suas pernas, para manifestar grandes manifestações de pecado. Mas você tenha certeza, pai, que tal logo ele consiga, ele vai manifestar o pecado que já está no seu coração. Querem ver um exemplo?
Coloquem duas criancinhas aqui na frente. E coloquem na mão de uma delas um bombom. E nós vamos dar 3 minutos. 3 minutos? Não. 2 minutos. 2 minutos? Não. Vamos dar 1 minuto. Então, nós temos algumas opções. Opção A. Quando nós retornamos para ver o que elas estão fazendo, nós vamos ver as duas abraçadas, compartilhando o bombom e dando risadas. Você vai ver isso? Segunda opção, a opção B. Você vai ver uma delas querendo pegar, se apropriar do bombom, e a outra agarrando o bombom com todas as forças que tem no seu bracinho. E com o outro bracinho estende seu braço e pega o cabelo da outra. Ou seja, eu não vou te dar o bombom, eu prefiro morrer. Ira pecaminosa, orgulho, egoísmo, egocentrismo, vaidade, cobiça, por aí vai. Criação, queda. O que carecem nossos filhos? Redenção. Agora, apliquemos isso à questão da sexualidade. E aqui eu vou falar algo um pouco sensível, mas eu preciso esclarecer. Nós vemos muitos debates, e eu acho que eles estão mal colocados, esses debates de ideologia de gênero. A grande maioria esquece. Olha como é maravilhoso. Quando nós vamos tratar esse tema, nós devemos entender que nós estamos lidando com seres humanos que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, eles são portadores de uma dignidade que nenhum outro ser no universo tem. Não se esqueça disso. Em segundo lugar, nós devemos lembrar que todo ser humano já nasce no estado caído. Portanto, preste muita atenção. A sexualidade não ficou imune aos efeitos do pecado. Mais uma vez, a sexualidade não ficou imune aos efeitos do pecado. Então não estranhe se uma criança na mais tenra idade, ela já apresenta um comportamento fora do padrão da palavra do Senhor. E por quê? Porque a sexualidade dela foi afetada pelo pecado. Não é somente a mentira, não é somente o egoísmo, não é somente a ira pecaminosa, a sexualidade também. Essa sexualidade carece de redenção. Somente Cristo é capaz de colocar as coisas no lugar onde nunca deveriam ter saído. Somente Cristo é capaz de fazer enxergar a nós mesmos como imagem e semelhança dele, como pessoas que fomos redimidas para ele, e que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e que tudo quanto nós devemos fazer deve ser feito para a glória de Deus. Estão compreendendo? Vamos dar outro exemplo. Nós já falamos dos filhos, sexualidade. Sociedade. Pastor, como isso me ajuda a entender meus alunos? Muito bem. Você tem que entender que os seus alunos, se você é professor ou professora, se você está no ambiente de trabalho, você está lidando com seres humanos que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Mas você também está lidando com seres humanos caídos, invejosos, egoístas, avarentos, que manifestam ira pecaminosa, e você precisa lidar com isso à luz da Bíblia. Muito bem. E a natureza, pastor? A natureza também sente os efeitos do pecado. O mundo já não está no seu estado original. O mundo já não está no seu estado original. Mas nós iremos ver daqui a pouco como a redenção se aplica também à natureza. Muito bem. Então a pergunta que eu quero fazer e que não quero calar: onde nós nos encaixamos em tudo isto? Em primeiro lugar, nós somos criaturas de Deus. Afirmativo? Seres caídos, mas fomos alcançados, fomos redimidos, e a restauração de todas as coisas. Então a pergunta que não quer calar: nós já estamos vivendo a restauração de todas as coisas ou ainda não? Já? Não?
Parece ser que quando a gente pensa a restauração de todas as coisas, a gente imediatamente dirige o nosso pensamento ao novo céu e à nova terra. É ou não é? Onde não haverá morte. Lembra? Pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Mas permita-me afirmar, e com todas as letras iremos ver nas Sagradas Escrituras também, que a restauração de todas as coisas já começou. Porque o Senhor Deus começou a criar uma nova humanidade. Antes de criar céu novo e nova terra, Ele começou criando uma nova humanidade. E essa nova humanidade já está sendo criada. E essa nova humanidade se chama igreja. Abra suas Bíblias, por favor. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Quem serão os habitantes do novo céu e a nova terra? Ficou mais claro? Quem serão os que vão habitar o novo céu e a nova terra? Quem são esses personagens que irão habitar o novo céu e a nova terra? E a resposta é: aqueles que foram regenerados pelo Santo Espírito de Deus. Essa é uma nova humanidade. E essa nova humanidade já está aqui presente nesta noite. Leiam, por favor, versículo 17. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Leiamos, por favor, em conjunto. E assim, se alguém está em Cristo, nunca se esqueça, você faz parte da nova humanidade que o Senhor está levantando neste mundo caído. Ainda nós não desfrutamos novo céu e nova terra, mas essa nova humanidade já está sendo levantada por Deus. Um a um, o Senhor vai acrescentando à sua igreja os habitantes do novo céu e da nova terra. Abram suas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 2 e versículo 1. Iremos ler os primeiros 10 versículos. Diz assim a palavra do Senhor: Ele vos deu vida, estando vos mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, e segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos. Quando? Outrora, um outro tempo, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas, louvado seja o Senhor, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nos mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo nosso Redentor. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar no século vindouro, olha só, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Em conjunto: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo, mais uma vez, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus, quando o Espírito Santo transformou a sua vida, que é chamado de novo nascimento, que é chamado de regeneração, duas coisas aconteceram. Mais coisas, mas vamos enfatizar só duas. O Senhor Deus, através da ação do Espírito Santo, Ele te inseriu na sua igreja. Você agora passa a fazer parte da igreja do Senhor. Não se esqueça disso. Amanhã vamos falar mais um pouco. Hoje é a maneira de introdução. Quando o Espírito Santo te regenera, te faz nascer de novo, Ele te insere no seu povo, na comunidade pactual, na sua igreja, no seu povo. Mas em segundo lugar,
quando Ele te insere no seu povo, há um desmembramento, há um desligamento com as coisas antigas. O jeito de você fazer as coisas já não é a mesma. O jeito de falar já não é o mesmo. O jeito de pensar já não é o mesmo. Por isso que Colossenses diz: se vocês foram ressuscitados, pensem nas coisas lá do alto. Você agora tem uma nova natureza. Você agora faz parte de uma nova humanidade. Abra suas Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 e 27. O profeta Ezequiel, ele vai esclarecer para os nossos irmãos na antiga aliança o seguinte: Ezequiel 36, versículo 26 e 27. Leiamos a palavra do Senhor. Ezequiel 36, versículo 26 e 27. Diz assim, em conjunto: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Guardei. Prestem atenção que quando o Espírito Santo ele vem transformar sua vida, que é aqui colocado uma analogia como coração de pedra, insensível, tá, para as coisas de Deus, e você passa a ter um coração sensível, que é retratado aqui como um coração de carne. A palavra do Senhor diz que dentro de você é colocado o Espírito de Deus. Mas preste atenção no que diz no versículo 27. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. E isto é importantíssimo. E preste muita atenção ao seguinte: quando você é regenerado pelo Santo Espírito de Deus, você passa a captar, se apropriar e viver uma nova cultura. Vou repetir: quando você é transformado pelo Santo Espírito de Deus, você passa a se apropriar e viver uma nova cultura. Pastor, não entendi. O senhor está falando de cultura, o que tem a ver cultura com isso? Hoje, lamentavelmente, o termo tem sido muito obscurecido. A cultura nada mais é do que fé e nação. O que é cultura? Fé e nação. O que é cultura? Fé e nação. Por que fé e nação? Por que você fala como fala? É a sua fé e nação. Por que você se veste do jeito que você veste? É fé e nação. Por que você come o que você come? É fé e nação. Por que você se relaciona do jeito que se relaciona? É fé e nação. Porque você se limita a coisas que outras pessoas fazem, observam ou praticam. É fé e nação. Você, como é agora, irmãos, servo do Senhor, serva do Senhor, foi adotado como filho ou filha do Senhor, faz parte da família da fé, da igreja do Senhor, da comunidade pactual, do povo do Senhor, do povo da aliança. Agora você se apropria de uma nova cultura. E essa cultura, você vem praticá-la no seu dia a dia, no seu trabalho, você pratica a sua fé no seu ambiente familiar, você pratica a sua fé no seu relacionamento, você pratica a sua fé na sua profissão, você pratica a sua fé no povo de Deus no culto público. Então, meus irmãos, eu acredito que já começou a ficar um pouco mais claro, irmãos, o grande privilégio que nós temos de fazer parte
da igreja do Senhor. Nós já estamos vivendo a restauração de todas as coisas e a igreja cumpre um papel importantíssimo na restauração de todas as coisas. Por quê, pastor? Nunca devemos esquecer. A restauração de todas as coisas, o centro de toda essa grande história é Cristo Jesus. E nós pregamos o Evangelho. Pergunto, e permita-me provocá-lo dessa forma. O que é Evangelho? Falem para mim. Qual é a definição? O que é o Evangelho? O que é o Evangelho? Podem falar. O que nós aprendemos na escola bíblica dominical. O Evangelho é a boa notícia de salvação. Mas se eu vou trocar um pouquinho o termo, eu não vou falar o que é o Evangelho. Eu vou falar assim. Quem é a boa notícia? Mais uma vez. Quem é a boa notícia? Então, quando nós perguntamos dessa forma, fica claro, irmãos, que aquele que nós devemos anunciar é a pessoa de Jesus e a obra de Jesus. Não separe. Não separe, por favor. Irmãos, a nossa mensagem nunca deve ser: Deus tem um plano maravilhoso para você. Porque isso pode ser enganoso. Porque a outra pessoa pode pensar: Deus tem um plano maravilhoso para mim, Deus vai me arrumar um marido. Deus tem um plano maravilhoso para mim, Deus vai preparar para mim uma esposa. Deus tem um plano maravilhoso para mim, Deus vai permitir que eu pegue meu diploma na faculdade. Deus tem um plano maravilhoso para mim, Deus vai me dar um emprego de 15 mil reais. Então tenha muito cuidado para não induzir as pessoas ao erro. Então, quando você for pregar o Evangelho, lembre-se, eu devo pregar a respeito daquele que é a boa notícia, é a pessoa de Jesus e o que ele fez. Ele é a pessoa e a obra do bendito Redentor. Agora eu pergunto, qual é o papel da igreja em tudo isso? Se nós sabemos que a restauração de todas as coisas é pelo Evangelho do Senhor, pela pessoa de Cristo, pela obra de Cristo, isso ficará mais claro no dia seguinte. A restauração de todas as coisas é pela pessoa e a obra de Cristo. E eu pergunto, quem são aqueles que são encarregados de pregar o Evangelho? Quem são aqueles que são encarregados de pregar o Evangelho? Falemos em conjunto. Aí, mais uma vez, aí, a igreja. Então vocês não são pouca coisa. Nós temos sobre o nosso ombro a grande responsabilidade de promover, através da fidelidade, da obediência, de promover. Você está fazendo o quê? Não, eu estou ajudando a restaurar de todas as coisas. Mas você, não eu. É a pessoa de Jesus e a obra de Jesus. E eu somente estou proclamando. E eu sou aquele que proclama, como João Batista. Eu proclamo a pessoa de Jesus e a obra de Jesus. Ele está restaurando todas as coisas, a começar por uma humanidade caída, regenerando-la, fazendo nascer de novo, tornando nova criatura. O Senhor está levantando uma nova humanidade, e um dia, através do seu sacrifício também, que é a base legal, irá restaurar os céus e a terra, e haverá restauração de todas as coisas. Por isso, nesta noite, já indo para o final, eu queria afirmar que nós somos o prenúncio, o anúncio antecipado do novo dia. O novo dia está chegando. O novo dia está chegando. E a igreja é o prenúncio. É aquela que dia a dia anuncia: esse dia está chegando. Eu faço parte da nova humanidade. Por isso, irmãos, quando diz no livro de Mateus que as portas do inferno, me acompanham? As portas do inferno. Vocês perceberam que a imagem muitas vezes é de uma igreja aí pequenininha, que está lutando, que está apanhando, e ela está apanhando, e ela está suplicando: volta, Senhor Jesus, porque senão não vamos perder aqui a guerra. Nos ajuda, Senhor, por favor, nós estamos aqui apanhando. Não é essa a imagem da Bíblia, não. Não.
Irmão, nós temos entendido mal esse texto. As portas do inferno, irmãos, não prevalecerão. Nós não devemos esquecer que nós estamos num mundo caído, que um dia vai ser restaurado. E Satanás pode nos cercar. E os infernos podem nos cercar. E ele pode tentar fechar as portas. Essa é a ideia, fechar as portas. Mas a igreja triunfante, a igreja vitoriosa, a igreja que está com Cristo, ela vai crescendo, e ela vai avançando, e avança triunfante, dia após dia, porque está vindo o alvorecer, está vindo um novo dia, e a porta do inferno nos segura na igreja. Essa é a ideia do texto. Essa é a ideia do texto. Não uma igreja que está apanhando e suplicando: volta, Senhor Jesus, porque já não aguento mais. Não. Nós temos um papel a cumprir. Nós temos um papel a cumprir. Nós somos igreja do Senhor. Nós somos a nova humanidade. Nós temos um papel a cumprir na restauração de todas as coisas. De todas as coisas. De todas as coisas. E para encerrar, abram suas Bíblias no livro de Atos e depois no livro de Romanos. Atos capítulo 3, versículo 21. Promessa de Deus, verdade de Deus, verdade de Deus. Leiamos. Versículo 21. Em conjunto, diz assim: ao qual é necessário que o Senhor receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Romanos, capítulo 8, versículo 20. Romanos, capítulo 8, o poder restaurador do sacrifício do nosso Redentor não se limita a restaurar a nossa alma. O nosso corpo um dia será restaurado por causa do sacrifício de Cristo. A terra será retirada a maldição por causa do sacrifício de Cristo. Então não limite o sacrifício de Cristo à restauração da sua alma. Quando Paulo vai falar na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, a respeito à ressurreição do corpo, onde o corruptível se revestirá de incorruptibilidade e o mortal se revestirá de imortalidade. Ele, nos primeiros 4 versículos, ele coloca o fundamento e a base legal. É o Evangelho do Senhor, porque Cristo morreu e ressuscitou. E um dia o mundo será restaurado por causa do sacrifício de Cristo. Tudo é Cristo, tudo aponta a Cristo, porque tudo é dele, tudo é para ele, por meio dele, para a glória dele. Cristo é o centro desta sinfonia. A grande história é a respeito de Cristo. Versículo 20. Diz assim, em conjunto: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Lá tem Gênesis capítulo 3. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústia até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que? Como espera? Mas se esperamos o que não vemos,
com paciência o aguardamos. Então, meus irmãos, nesta noite, eu quero desafiá-lo a ver de quem se trata esta grande história. De Cristo. Você foi chamado para servir a Cristo, para fazer parte do povo de Cristo. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Este universo pertence a Cristo. A igreja foi planejada desde toda a eternidade para Cristo. Haverá ressurreição, porque Cristo ressuscitou, e para a glória de Cristo. Haverá um dia o julgamento final, onde toda língua confessará e todo joelho se dobrará. E permita-me falar, irmãos, eu li de um autor puritano, que muitos joelhos voluntariamente se dobrarão. Sim. Bendito seja o Senhor. Ele, meu Senhor, Ele, meu Rei, me prostro diante dele. Mas o autor continuou, e isso me deixou estranho. Mas porque ele falou a verdade. Ele falou, muitos joelhos se dobrarão voluntariamente, outros joelhos serão esmagados, mas todo joelho vai se dobrar e vai falar, de fato, Jesus é o a gosto ou contra gosto, querendo ou não querendo, voluntariamente ou involuntariamente, toda língua confessará. É a esse Jesus que nesta noite você está servindo. É a esse é teu Salvador, Ele é teu Redentor, Ele é teu bendito Senhor, Ele é teu Rei. A Ele nós estamos servindo. Seja bendito o nome do Senhor. Criação, queda, redenção e restauração. E nós já somos o prenúncio desta restauração de todas as coisas. Louvamos a Ti, ó Pai, nesta noite, por tudo quanto o Senhor tem prometido e tem nos revelado através dos santos profetas no Antigo Testamento e através dos apóstolos no Novo Testamento, e principalmente através do Filho, nosso bendito Redentor. Louvamos a Ti, ó Pai, pelo grande privilégio de fazer parte da Igreja do Senhor, o povo pactual, a comunidade do pacto, da aliança. Louvamos ao Senhor pelo grande privilégio, por tudo quanto o Senhor nos usa, meu Senhor, para promover o Evangelho Santo do Senhor, isto é, anunciá-lo, porque a pessoa Jesus é a obra do nosso bendito Redentor, aleluia, que deve ser conhecido e anunciado. É por causa dele que haverá restauração de todas as coisas. Nele está nossa esperança, nossa confiança, nossa fé. Em nome de Jesus, em nome dele oramos. Amém. Senhor abençoe.